Senhor. Semana passada a gente viu quem escreveu essa carta, muito interessante e importante as informações. Quem escreveu esse livro foi nada mais, nada menos que o irmão de Jesus. E isso é importante para a gente porque nos conscientiza de quem é que escreve esse livro, quem está falando com a gente, é alguém que conhece Jesus como ninguém. É aquela pessoa que dividiu o beliche com Jesus, gente. Ouviu Jesus roncar, como a gente conversou terça-feira, né? Tiago tem muita autoridade para falar sobre os assuntos relacionados à fé, à vida com Jesus, porque ele passou a vida inteira com Jesus. Mas, para nossa surpresa, ele foi descrente durante o ministério de Jesus. Um homem que antes foi incrédulo, agora escreve um livro sobre fé. Tiago, ele se torna também uma das colunas da igreja primitiva. Alguns chegam a afirmar que Tiago se tornou o grande líder da igreja em Jerusalém. Também Tiago, ele era conhecido no primeiro século como o justo. Tiago, ele vivia uma vida de santidade. Tiago entrava no templo e ele fazia longas orações por longos períodos de joelhos, e os seus joelhos eram conhecidos então como joelhos de camelo, de tanto que ele orava. E em Atos capítulo 15 nós somos informados que no primeiro concílio da história da igreja, para tomar uma decisão muito importante em relação à fé, à conversão, Tiago, em meio a todos os apóstolos e líderes da igreja, é ele que lidera essa reunião. Tiago é o cara que bota ordem no negócio e fala bem assim, deixa eu liderar isso daqui. Ele é o primeiro líder do primeiro concílio da história da igreja. Tiago, ele foi fiel até o fim, ao ponto de morrer apedrejado pelos judeus, por amor ao evangelho do Senhor Jesus. Esse homem, de fato, passou por uma conversão. Esse homem, de fato, nasceu de novo, porque ele não cria, mas agora ele morre por aquele que crê. Então, isso é muito forte, isso é muito importante. Tiago, ele era irmão de Jesus, a mesma mulher que gerou o Salvador do mundo, o gerou também. Ele andou com os principais e grandes apóstolos, foi um exemplo de vida de oração, era conhecido como o justo, coluna da igreja, mas quando ele vai falar acerca de si mesmo, nós somos surpreendidos com uma aula de humildade. Tiago, ele diz, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos gabamos daquilo que fazemos, mas Tiago nos ensina que o maior título que alguém pode ter na vida é o título de servo de Jesus e do nosso Deus. Então, a gente aprendeu também na semana passada que esse livro ele foi escrito para as 12 tribos dispersas entre as nações. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas estavam dispersos debaixo do Império Romano, provavelmente ali na região da Mesopotâmia ou na Babilônia. E o que se espera de um povo disperso? Sofrimento, dor, desconforto, saudade, e é por isso que Tiago escreveu essa carta. Esses irmãos, eles estavam passando por muitos problemas, como você pode ver aí no telão, perseguição e morte, fome e opressão econômica, dificuldade em aplicar a fé na vida cotidiana, problemas sérios em seus relacionamentos, dúvidas na fé e imaturidade espiritual. Se você acha que você sofre, dá uma olhada nesse currículo aqui dos nossos irmãos, o tanto que eles sofriam para viver uma fé autêntica em Jesus Cristo. Tiago escreve essa carta para encorajar os nossos irmãos que estão sofrendo a permanecerem firmes. Tiago escreve essa carta, irmãos, com dicas práticas para aqueles cristãos, para que eles se tornassem cristãos maduros, cristãos que de fato vivem a sua fé em todas as áreas, em todas as esferas da vida. Por quê, irmãos? Porque para Tiago, a fé verdadeira alcança o comportamento, alcança as atitudes de um cristão. Tiago vai nos ensinar que a fé que não alcança a vida é uma fé morta, é uma fé falsa. Toma cuidado, tem muita gente que vive a vida pensando que vai para o céu porque levantou a mão e aceitou Jesus. Mas não é bem assim. Quem de fato nasceu de novo dá frutos. Quem nasceu de novo recebe a fé como um presente de Deus. E a fé que vem de Deus é uma fé viva, é uma fé operante, é uma fé que está disposta a morrer pelo seu Senhor.
Então, se você não tem essa fé, você precisa rever a sua decisão, você precisa escutar e estudar um pouco mais o Evangelho de Jesus, e quem sabe, diante da mensagem verdadeira do Evangelho, Deus abre os seus olhos para você enxergar de fato o Evangelho e se render ao Senhor. Como viver a fé? Diante das tentações, da ira. Tem gente nervosa aí? As irmãs, são mais, não, desculpa aí. Não, não é não. Essa fama que irmã é barraqueira não é, gente. Para por aí, viu? Quem tem problema na comunicação? Quem tem conflitos nos relacionamentos? Alguém aqui tem problemas nas finanças ou é só eu que tenho? Tem, gente? Balança o negócio assim, só para eu saber. Graças a Deus, que bom. Pois é, como viver a fé em cada um desses problemas, desafios? Semana passada a gente começou então a estudar Viva a Sua Fé nas Provações. A gente vai estudar sobre tentação, a gente vai estudar sobre comunicação, a gente vai estudar sobre finanças, mas o nosso capítulo que a gente encerra hoje é Viva a Sua Fé nas Provações. E é muito legal a gente relembrar da frase do pastor Ronaldo Lidório no seu livro, que diz assim: somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem. Um líder, porém, é medido por suas reações. E aqui eu acho fantástico esse pensamento dele. Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. A forma como você reage aos problemas, quando as coisas saem do seu controle, quando os seus planos caem por água abaixo, quando você está voltando para a casa do trabalho e pensa que vai chegar às 7 da noite, mas porque travou geral, você chega à meia-noite, 1h da manhã. Como é que você reage a tudo isso? As suas reações demonstram os seus valores, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você confia. É através das reações. Tiago, ele abre a sua carta justamente lidando com uma comunidade de judeus que se converteu ao cristianismo, que dizem ter crido no Messias, que dizem ter depositado a sua fé em Jesus, que dizem amar a Deus. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, alguns desses irmãos, diante das provações, eles estavam agindo de uma maneira que não correspondia com a fé em Jesus. E esse é o nosso desafio. Um grande problema que nós enfrentamos hoje no contexto cristão evangélico é esse. Nós temos muitas pessoas dizendo que são de Jesus, mas na hora da provação vive como se Jesus não existisse. Reage de uma maneira que não corresponde com a fé. Portanto, esse é o primeiro conselho de Tiago. Como viver as provações? Passe por elas com alegria. E aqui a gente viu algumas características, né, da provação. A provação, ela é uma realidade da vida. Seja bem-vindo, queridão. Seja bem-vindo, minha irmã. Provação faz parte da vida. Tem um amigo meu que tem uma frase que ele diz assim: a vida é dura. A vida é dura. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Enquanto não havia pecado, era tudo mil maravilhas. Mas quando o pecado entrou no mundo, tudo foi manchado e corrompido por esse pecado, irmãos. Enquanto Jesus não vier nos buscar, enquanto Jesus não nos chamar, a gente sempre vai viver uma realidade assim, marcada por provações, por desafios. E as provações, elas são uma realidade na vida dos cristãos. Não é porque a gente se converteu, não é porque entregamos a nossa vida a Jesus que os nossos problemas acabaram, não. A vida com Jesus não é assim. Nós passamos, e Tiago diz, a gente passa por
diversas provações, não é por uma só, mas são diversas provações. A provação é uma oportunidade para a fé ser testada. A provação não vem para destruir, a gente aprendeu isso. Ela vem para construir. A provação não vem para enfraquecer, ela vem para te fazer mais forte. E por último, a provação passa. Considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem. Esse verbo aqui, passar, vai passar, vai acabar, não dura para sempre. Fica firme, é um tempo. E enquanto essa provação estiver sobre você, aguenta firme, continua de pé. Essa palavra perseverança, né, a provação produz perseverança, tem essa ideia de alguém que está debaixo de muito peso, mas mesmo assim continua de pé, continua firme. A provação passa. E aí a pergunta então é, por qual motivo, Tiago, a gente deve se alegrar nas provações? Por causa da finalidade delas. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Aí vem a finalidade, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A gente não se alegra, irmãos, na enfermidade. A gente não se alegra no desemprego. A gente não se alegra na crise financeira. A gente se alegra no propósito que essa provação traz para a nossa vida. A gente se alegra debaixo da soberania de um Deus, na certeza que o nosso Deus é soberano. E Ele sabe, se Ele permitiu essa provação, é porque Ele quer fazer que a gente amadureça cada vez mais. O caminho da maturidade é a provação. Quando Tiago fala sobre alegria na provação, irmãos, é isso. Nós nos alegramos na finalidade, no propósito. Muitas vezes na sua vida, o que vai fazer você ficar firme é o propósito. Se você não tem um propósito, você não permanecerá firme. Mas a palavra de Deus nos ensina que em todas as provações, Deus tem um propósito. E é nesse propósito que nós nos apegamos. É para me fazer uma pessoa melhor. É para me ensinar. É para que eu seja aprovado e não reprovado. Essa é a ideia das provações. Passe por elas com alegria. Esse é o primeiro conselho. E hoje, então, vamos continuar. Vocês estão comigo ainda? Amém. Vamos lá, então. O segundo conselho de Tiago, né? A gente vai partir agora para a parte 2, encerrar esse assunto aqui. Semana que vem a gente vai começar outro. O segundo conselho de Tiago é: passe pelas provações com sabedoria. Com sabedoria. Olha só, versículos de 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, olha que interessante, irmãos, o exemplo que Tiago vai usar aqui. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Versículo 7, portanto, não pense tal pessoa, e essa palavra aqui é dura, não pense tal pessoa, ou seja, aquela pessoa que pede duvidando, aquela pessoa que a incredulidade está no coração e não consegue acreditar, não consegue ter fé, não consegue pedir sabedoria, esperando que Deus de fato faça isso. Olha só que palavra dura. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Não recebe nem sabedoria e nem qualquer outra coisa. É isso que Tiago está falando aqui. Uma vez que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Você conhece gente assim? Começa uma coisa, não termina. Hoje é palmeirense, amanhã é corintiano. Vocês conhecem pessoas assim? São Paulino, Guga. Irmãos, sabedoria é um dos principais temas da carta de Tiago. Além de falar sobre sabedoria aqui, nesse trecho, Tiago ele também vai falar sobre sabedoria no capítulo 3, dos versículos 13 até o versículo 18.
E há muitos estudiosos que vão defender que o livro de Tiago é uma literatura sapiencial, ou seja, é uma literatura de sabedoria. Portanto, para alguns teólogos, Tiago é para o Novo Testamento assim o que Provérbios é para o Antigo Testamento. É um livro repleto de conselhos de sabedoria. Então, aqui nesse trecho, talvez você deve ter pensado durante a semana, né? O que será que a gente vai aprender no restante dos versículos, né? E tem muita coisa, irmãos. Tiago, ele vai responder 4 perguntas para a gente aqui sobre sabedoria, só nesse trecho. Olha só que riqueza maravilhosa que nós temos na palavra de Deus. Primeiro, o que é sabedoria? Ele vai responder isso. Por que buscar sabedoria? De onde vem a sabedoria? E por último, como adquirir sabedoria? Então, a proposta de hoje é a gente estudar a resposta para essas perguntas. E sem mais delongas, o que é sabedoria? Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Ou seja, conhecimento é teoria, sabedoria é prática. Sabedoria é também diferente da inteligência. Inteligência se adquire com os livros, inteligência você consegue na sala de aula, inteligência você consegue com os filósofos, sabedoria é o uso correto da inteligência. Por isso, irmãos, existem pessoas extremamente inteligentes, têm um grande conhecimento acadêmico, são pessoas cultas, muito bem instruídas, ao mesmo tempo, são pessoas que na vida vivem de maneira tola. Exemplo, quantos artistas que são extremamente talentosos, inteligentes, escreveram letras de músicas que marcaram gerações, mas acabaram tirando sua própria vida dentro do seu apartamento. Atores, atrizes, músicos e tantos outros exemplos. Pessoas que a gente não pode negar, são pessoas inteligentes, mas em relação à vida vivem de maneira insensata. Porém, meus irmãos, o contrário é verdade. Existem pessoas que não têm tanto conhecimento cultural, não têm tanto conhecimento intelectual, mas sabem viver de uma maneira sábia e bem-sucedida. Eu tenho exemplos na minha família, tenho exemplos na família da minha esposa, de homens e mulheres que não são tão rebuscados academicamente, não têm um diploma de uma faculdade, mas são homens e mulheres que, se você sentar para ouvir, eles vão te dar conselhos incríveis para a vida. Deixa eu explicar um pouquinho melhor com essa tabela aqui. Sabedoria, conhecimento versus sabedoria. Conhecimento é conhecer a verdade. Sabedoria é o que fazer com ela. Conhecimento é teórico, sabedoria é prático. Conhecimento preenche as bibliotecas, sabedoria preenche a vida. Conhecimento fornece informações, sabedoria fornece transformação. Conhecimento é o que você acredita, sabedoria é como você se comporta. Conhecimento encontra o problema. Sabedoria é aquele que encontra a solução. Essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Irmãos, fé é sobre isso. Fé é sobre sabedoria. É sobre a prática do conhecimento. É a aplicação daquilo que aprendemos. É quando nós estamos de fato vivendo aquilo que Deus nos comunica e nós conhecemos através das Escrituras Sagradas. Olha só que interessante, Tiago ele vai dizer, Tiago capítulo 3, versículo 13,
Ele começa com uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio? Que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras práticas, com a humildade que provém da sabedoria. Olha só, que coisa interessante aqui, sabedoria anda junto com humildade. Se você é soberbo, queridão, isso significa que você não tem sabedoria nenhuma. A humildade anda junto com a sabedoria. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: Tiago, ele começa com uma pergunta: quem é sábio entre vocês? Ele faz a pergunta e ele logo responde em seguida: que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Como avaliar se alguém é sábio? Como saber se alguém tem sabedoria e não apenas inteligência ou conhecimento teórico? Pela prática. Para Tiago, é no procedimento que a gente mostra o quanto nós somos sábios ou não. É por suas obras, é por suas decisões, é por suas reações. Sabedoria tem a ver com colocar em prática no dia a dia da vida aquilo que teoricamente nós conhecemos das Escrituras. Não é à toa que Tiago é uma carta extremamente prática. O refrão da carta de Tiago, irmãos, é esse: não me fale, me mostre. Eu não quero ouvir sobre sua fé, eu quero ver a sua fé. Chega de palavras, chega de discursos, chega de enganação, gente. Vocês estão enganando os outros e a si mesmo. Eu quero ver a sua fé, eu não quero ouvir sobre ela. É prática, é procedimento. Já que a sabedoria, ela é vista no seu comportamento, então eu quero te fazer essa pergunta hoje, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. O que as pessoas à sua volta, especialmente aqueles que mais convivem com você, que de fato conhecem você, dizem sobre você? Sobre sua sabedoria, ou falta dela. Eles podem dizer, a partir dessa definição, que você é uma pessoa sábia, porque eles veem o seu procedimento e chegam a essa conclusão. Será que nós mesmos podemos fazer uma autoavaliação agora, irmãos? Uma autoanálise com o auxílio do Espírito Santo e chegarmos a essa conclusão? Somos sábios na nossa maneira de viver. Somos sábios. Uma outra definição de sabedoria vem da palavra hokmah. É uma palavra do Antigo Testamento para sabedoria, lá de Provérbios, inclusive. Essa palavra tem esse significado: a arte de viver bem, a capacidade de ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, dentro da perspectiva de Deus. Não é na perspectiva dos homens. Sabedoria é a arte de viver bem os relacionamentos, a sua profissão, seu trabalho, suas finanças, como administrar o pouco dinheiro que a gente tem, seu tempo, sua prioridade, o seu lidar com o sofrimento, tomar decisões e fazer escolhas dentro da vontade de Deus. Sabedoria é isto, irmãos. E olha só o que o Antigo Testamento vai nos dizer, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Percebam que o princípio da sabedoria é algo prático. A sabedoria começa, a base da sabedoria, o chão, o alicerce,
é o temor ao Senhor. E muita gente pensa que temor tem a ver apenas com reverência, com respeito, mas não. Temor, irmãos, significa uma vida de obediência à palavra de Deus. É colocar em prática as Escrituras, porque nós reconhecemos a autoridade de Deus na nossa vida e por isso nós nos submetemos, nós nos colocamos debaixo da autoridade de Deus revelada em sua palavra. Temor tem a ver com isso. Uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. Que tem o temor do Senhor é essa pessoa que está caminhando na sabedoria, porque ela pratica a palavra. O próprio Tiago vai falar sobre isso mais para frente também. Portanto, irmãos, temer a Deus é conhecer a Deus e praticar esse conhecimento. Leva isso com você no seu coração. Temer a Deus é conhecer a Deus e praticar esse conhecimento. Se a sua teologia não é acompanhada de prática, ela não vai servir para nada. Teologia é o conhecimento de Deus, é o estudo sobre Deus. Pela graça do Senhor, eu tive o privilégio de estudar teologia por 4 anos. E o quanto isso mudou a minha vida. Sabedoria é conhecer a Deus e praticar. E se você conhece um pouco sobre o Deus das Escrituras, você sabe que em toda a história, Ele prova os seus servos a fim de aperfeiçoá-los. Portanto, eu não vejo a aprovação como maldição, eu vejo a aprovação como oportunidade. E é no meio das provações que o meu comportamento mostrará o quanto eu sou sábio ou o quanto eu sou tolo e insensato. É por isso que Tiago fala sobre sabedoria nas provações. A gente precisa, irmãos, muito de sabedoria nas provações. Segunda pergunta que Tiago vai nos responder é: por que buscar sabedoria? E ele nos dá 3 razões. A primeira razão é porque temos falta de sabedoria. Porque temos falta. Quem não precisa de sabedoria, não é mesmo? Tiago está pressupondo aqui que todos nós precisamos. Salomão já é um pouco mais direto em Provérbios capítulo 26, versículo 12. Ele já vem aqui a lá Davi Santos, né? Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Tome. Se alguém se acha sábio é porque não é. Zezão, prende aí. Nós devemos ser humildes e sinceros, reconhecendo que nós somos falhos, irmãos. Nós somos finitos, nós somos pequenos, nós temos o conhecimento limitado. E olhando para a nossa vida, nós chegamos à conclusão: eu preciso de sabedoria. Eu preciso, Deus, eu não sei o que fazer. A provação coloca a gente no nosso lugar. Porque diante de uma enfermidade sem cura, a única coisa que a gente consegue fazer é olhar para os céus e falar: Deus, e agora? Quando você tem contas para pagar, seu orçamento é justo, e você perde o seu emprego, você olha para os céus e fala: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Do que você precisa? Sabedoria. Sabedoria. Segunda razão por que nós devemos buscar sabedoria, porque nós precisamos de sabedoria nas provações. É interessante notar que a falta de sabedoria é percebida claramente na hora da provação, irmãos. Quando nós enfrentamos o sofrimento, isso escancara a nossa tolice. Geralmente é na provação que as pessoas veem em nós expressões e atitudes imaturas. Diante dos problemas, muitas vezes nós agimos precipitadamente. Quem nunca fez isso?
impulsivamente, ansiosamente. E com tudo isso nós demonstramos a falta de sabedoria em nós, especialmente no dia mau, no dia escuro, na noite escura da alma. Algo que é preciso ser destacado aqui, irmãos, é que Tiago ainda está falando sobre provação. Entenda isso, coloca isso na sua mente. Tiago, ele não termina um assunto e começa outro, não. Ele está falando sobre sabedoria na provação. E aqui eu quero falar algo que eu acho que você vai se identificar. Muitas vezes nós achamos que a única coisa que a gente precisa nas provações, no sofrimento, na dor, é de paz. E aí nós oramos: Deus, derrama sobre mim a tua paz, Senhor, porque o meu coração está inquieto. Oh, Senhor, que provação. Nós buscamos a paz. Ou outras pessoas acreditam que o que nós mais precisamos na provação é de livramento. Senhor, me livra disso, Pai. É assim as nossas orações. Ou de força: Senhor, me dá força para eu suportar tudo isso. Ou voltando para o contexto cristão evangélico brasileiro, muitos pensam que na provação o que a gente mais precisa é de uma oferta maior. É participar da campanha dos 7 dias, é amarrar o diabo, é beber água de Israel, é receber a oração do apóstolo, é comprar uma rosa ungida, é orar com um copo d'água em cima da televisão. Tiago vai dizer para a gente que não é paz, não é livramento, não é força, e nenhuma dessas atrocidades que eu acabei de falar para vocês, que muitas igrejas por aí fazem. Tiago vai dizer que o que a gente precisa de fato nas provações é de sabedoria. É sabedoria, irmão. É sabedoria, irmã. Porém, a gente busca um monte de coisa, menos sabedoria, e é dela que nós mais precisamos para enfrentar as provações. Não é de mais dinheiro que você precisa, não é de um emprego novo, não é de uma casa maior, de um carro mais confortável. O que Tiago nos ensina aqui, você precisa de sabedoria. O pastor Tim Keller, em um dos seus livros, eu acho que se chama Caminhando em Meio às Provações, alguma coisa assim. Alguns de vocês têm, né? Ele disse o seguinte: o que torna as provações que enfrentamos em sofrimentos insuportáveis não é tanto os eventos em si, mas o que nós dizemos a nós mesmos sobre os eventos. A forma como nós interpretamos os eventos, as lentes com as quais nós enxergamos os eventos. Ou seja, o que determinará se nós conseguiremos enfrentar a provação com equilíbrio e se nós cresceremos com ela sem nos desesperarmos e sem nos destruirmos. Olha o que ele diz: não é o tamanho da provação, mas o tipo de sabedoria com a qual nós encaramos a situação. O mais importante não é o tamanho do problema, é o quanto você é sábio. E quando o Tim Keller fala ele fala o tipo de sabedoria, ele está falando que não é a sabedoria humana, mas a sabedoria do alto. Terceira razão por que nós devemos buscar sabedoria é para não desperdiçar a oportunidade de crescer, irmãos. Quem é sábio enxerga as provações como oportunidades e não como maldição. Quem é tolo perde a oportunidade de crescer. Certa vez, conversando com uma irmã em Cristo que está lutando contra um câncer, eu disse assim para ela: irmã, eu estou orando por você. Eu estou orando para que Deus te conceda paz, irmã. Eu estou orando para que Deus te dê forças.
Eu estou orando para que Deus cure você. Porque nós sabemos que Ele é poderoso para isso. Aquela irmã olhou para mim e falou: pastor Alex, muito obrigado. Ela já está com o cabelo todo raspado, passando por quimioterapias. E ela falou: pastor, muito obrigado. Mas para minha surpresa ela disse o seguinte: inclui um pedido nas suas orações? Pois não, irmã. E ela disse: que eu tenha sabedoria para não desperdiçar essa experiência incrível que eu estou tendo com Deus. Essa irmã, ela aprendeu, ela entendeu que na provação que a gente mais precisa de sabedoria. Porque é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Precisamos de sabedoria para não desperdiçar essas oportunidades. O quanto nós desperdiçamos, irmãos, a oportunidade de crescer. Porque a gente passa pela provação reclamando, murmurando, xingando céus e terra. A gente não aceita, a gente decreta, a gente amarra em nome de Jesus. Mas Deus permitiu que você passasse por um processo para que você se tornasse uma pessoa melhor. Na provação, sabedoria é mais importante do que dinheiro. Sabedoria é mais importante do que cura. Sabedoria é mais importante do que livramento. Sabedoria é mais importante do que emprego, do que comida, do que alívio, do que qualquer outra coisa. Porque na hora da dor, o que vai te fazer uma pessoa melhor não é o dinheiro, não é o emprego, não são bens materiais. O que vai te fazer uma pessoa melhor é a sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Outro texto interessante, Tiago 3,17: no entanto, a sabedoria que vem do alto, vem da onde, irmãos? Do alto. A sabedoria, ela tem uma fonte que vem do alto. Não é dos livros, nem dos filósofos e coaches. A sabedoria vem do trono de Deus. Você pode procurar em muitas coisas deste mundo, mas não vai encontrar neste mundo a sabedoria que precisa. Se você quer ser sábio, é em Deus que você vai encontrar sabedoria para viver. Eu não tenho nada contra, irmãos, a filósofos, a coaches, não tenho nada contra. Mas existe muitas pessoas buscando sabedoria na fonte errada. A fonte da sabedoria não está debaixo do céu, não está debaixo do sol. A fonte da sabedoria está além do céu. A fonte da sabedoria está em Deus. Portanto, homens podem ser extremamente inteligentes, mas sábios são somente aqueles que caminham com o Senhor. Tem gente dando mais ibope para coaches e palestrantes na internet do que para a palavra de Deus, do que para irmãos e irmãs que te amam de verdade e vão te aconselhar e, se for preciso, te exortar com a palavra de Deus. Mas você prefere ouvir homens, você prefere ouvir profetas, você prefere ouvir apóstolos, você prefere ouvir coaches. Sabedoria não vem deles. Sabedoria vem do alto, vem de Deus. E a última razão, a última pergunta que a gente vai responder aqui hoje à noite é justamente essa: como adquirir sabedoria?
Depois de responder todas essas anteriores, vem então a pergunta, né? E aí, na prática, pastor, como é que funciona esse negócio? Como que eu me torno uma pessoa mais sábia? 5 e 7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Primeiro, peça a Deus. Tiago fala por 2 vezes, versículos 5 e 6. Querem sabedoria? Peçam. Peçam. No versículo 2 do capítulo 4, Tiago falando sobre oração, ele diz: vocês não têm nada, porque vocês não oram. Aí vem o lado, né, mais enérgico de Tiago. Vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não passam tempo orando, buscando ao Senhor. Deus, Ele decidiu derramar sabedoria sobre o seu povo através da oração. Através da oração. Não temos sabedoria porque não pedimos, não oramos especificamente por sabedoria. A gente ora pedindo um monte de coisa, mas sabedoria não. E lembra de uma coisa importante? Tiago, ele era conhecido como o quê? O justo. Por quê? Porque ele tinha joelhos de camelos. Era um homem de oração. E ele está ensinando para a gente. A sabedoria do alto vem quando o joelho se dobra. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho em casa e pediu por sabedoria a Deus? Saiba que é algo que Deus quer graciosamente nos conceder. Se tem uma oração que Deus garante que vai responder, é essa, irmãos. Deus tem prazer em abençoar os seus servos com sabedoria. É uma promessa de Deus para nós. E o nosso Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus está muito interessado na sua sabedoria, especialmente para passar pelas provações. Mas tem uma condição aqui: peça com fé, sem duvidar. Não só peça, não só saiba que Deus vai te dar, mas peça com fé e sem duvidar. O maior empecilho para respostas de oração é a incredulidade. Não adianta pedir sem ter fé, sem ter confiança. Interessante que Tiago diz que quem duvida é como a onda do mar. Ou seja, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa levada para todos os lados. A gente não pode, ora confiar e ora não confiar. A gente não pode ficar como o mar agitado, com medo, com ansiedade, porque não acredita, porque não confia, porque não descansa. E como consequência, irmãos, ter uma vida instável. Certa vez uma mulher, ela foi comprar um apartamento, e quando ela entrou no quarto de hóspede, ela viu que o quarto de hóspede era de frente para uma montanha. E aí ela falou: poxa vida, isso daqui é uma grande desvantagem, porque não vai bater sol nesse quarto. E aí, então o marido dela disse assim: ué, vamos orar. A Bíblia diz que quem tem fé no tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Então vamos orar. Quem sabe Deus nos ajuda. E aí eles oraram. Mas no outro dia eles chegaram lá e a montanha estava lá ainda. Então a mulher olha para aquela montanha e diz: eu sabia que ela não ia sair daí mesmo. Outro exemplo, uma aldeia estava há muito tempo sem chuva. E eles começaram a fazer de tudo para que chuva caísse do céu, porque já estava prejudicando muita coisa, eles não tinham nem alimento. E então a aldeia se reúne e tal, e eles tentaram de tudo. Finalmente então eles disseram: vamos orar ao Deus que criou os céus e a terra e vamos pedir chuva para Ele. Então eles convocaram toda a aldeia para se reunir e pedir chuva ao Deus dos céus. E então, irmãos, uma menina, uma garota de 8 anos, ela chega naquela reunião com um guarda-chuva, com uma bota e uma capa de chuva. E aí todo mundo olha para aquela menina e fala: você é
doida, menina. Faz anos que não chove aqui. Por que você está com guarda-chuva? Por que você está de bota e uma capa de chuva? E então a menininha, com muita sabedoria, responde: a gente não vai orar por chuva? Eu já estou pronta. Entende a diferença? É isso que Tiago está falando para a gente. Peça, mas peça sem duvidar. Peça crendo. Porque Deus, está facinho para te dar sabedoria. Deus está pronto para te dar sabedoria. Irmãos, nessa jornada de 14 anos que eu completo agora de ministério, eu vou falar um negócio para vocês. Tem vezes que eu estou ouvindo alguém e aquela pessoa precisa de um conselho, e ao mesmo tempo que a pessoa está falando, eu estou orando aqui: Deus me dá sabedoria, que eu não tenho nem ideia do que falar para essa pessoa. E nesses 14 anos, Deus nunca me abandonou. Sempre veio a palavra certa, no tempo certo, do jeito certo. Porque Deus, Ele concede sabedoria. É assim que nós adquirimos sabedoria, irmãos. É orando, pedindo ao Deus dos céus, para a gente refletir e praticar, concluindo todo esse episódio, tanto de semana passada como o de hoje. Não enxergue a provação como uma maldição, mas como uma oportunidade permitida por Deus para te fazer crescer. Esse é o primeiro desafio prático. Segundo, a alegria nas provações é um belo testemunho da sua fé e confiança em Jesus. É um belo testemunho. Quando as pessoas olham para você, no meio do sofrimento, se alegrando e dizendo: ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos, ainda assim eu te louvarei, Senhor. Irmãos, isso é um grande testemunho. É uma oportunidade para você comunicar ao mundo que a sua fé está firmada no Senhor. Não desperdiça isso.